Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é bom para a Receita Federal e ruim para o investidor, que é imposto de renda. Hoje é o último dia de declaração do imposto de renda pessoa física e algo também que a gente não se atenta, que é muito importante, é o chamado Come Cotas. Professor, o que é o Come Cotas? Que todo investidor, quando abre hoje as suas aplicações, vê que está um pouquinho menor a sua rentabilidade ali, o teu patrimônio, né? Pois é, Siqueira, essa é uma boa pergunta. O Come Cotas foi um instrumento que foi introduzido, né, no mercado brasileiro, se minha memória não está ruim, em 2004, no primeiro governo Lula. Como é que ele funciona, né? A Receita Federal, ela, a cada 6 meses, aí, como você colocou, em maio e em novembro, no último dia de maio, último dia de novembro, ela antecipa, né, o imposto de renda do ganho num fundo de investimento, porque antigamente, como é que funcionava? Você pagava imposto de renda quando você resgatava. E agora ela, desde 2004, ela antecipa. Então você não precisou resgatar, mas ela vai lá e retira o imposto de renda referente àquele período, obviamente, se você obteve ganho. E esse imposto de renda, ele acontece, em geral, com 2 alíquotas, aí depende do prazo. Uma coisa importante também que a gente precisa alertar, não são todos os fundos que entram nessa questão do Come Cotas. Por exemplo, fundo de ação não entra em Come Cota, fundo imobiliário também não entra em Come Cota. Mas você tem razão, não é? O investidor, ele olha lá e vai ver que uma parte, né, do que ele ganhou ficou lá para o leão, e aí não tem muito jeito, não. Antes de 2004, o investidor que tinha uma visão de longo prazo, ele ia pagar essa alíquota só no resgate daqui a 10, 20 anos, e agora foi uma forma do governo já se antecipar e morder um pouquinho do que tem ali. Exatamente, esse é o ponto. O que eu acho, assim, aí um pouco também da minha ideia, né, de tentar passar aqui um pouco de teoria, né, como professor, os investimentos, eles devem ser, né, é a minha visão, hein, pessoal, de longo prazo, né? Porque você é investidor. Você é aquele cara que fica operando curto, esse não é investidor, esse é o cara que especula, né? O investidor, ele opera por 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí é aquela história, você tem total razão, né? Eu ia resgatar lá com 10 anos, 15 anos, eu pagava o imposto. Mas isso tudo mudou lá em 2004. E esse é um ponto crucial, porque a maioria dos investidores se atenta só à rentabilidade do investimento. A maior preocupação é, será que eu estou rendendo acima da Selic? Qual IPCA a mais que eu estou fazendo? E pouca gente se atenta a essa questão tributária, que é fundamental, que é o dinheiro no bolso realmente, é o lucro que você tem na operação. Por isso que eu acho que é importante, professor, quando a gente monta uma carteira para um cliente e acompanha essa carteira, a gente olhar os 2 aspectos. O que está dando uma rentabilidade de acordo com o teu perfil, mas ao mesmo tempo também, qual que é a solução tributária que vai te gerar uma economia de imposto, porque isso no final do dia é a maior rentabilidade que você vai ter, né? Você tem total razão, inclusive porque aqui no nosso país nós temos tributações diferentes. Então, o ideal é que você faça um planejamento tributário, inclusive porque a gente não pode esquecer da questão da Previdência, que é algo muito, muito relevante, né? Especialmente para os garotos, os mais jovens. Você tem que olhar lá para frente, quando você, né, tiver com a idade que eu estou, começar a se preocupar agora, com 62 anos, não dá. Então você tem que tentar fazer isso quando você é jovem, porque aí o planejamento tributário, que a gente ajuda aqui na UE a fazer, vai ser bastante interessante para você. Perfeito, professor. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tendo alguma dúvida em relação a essa parte de planejamento tributário, quais são as melhores alíquotas, nos procure. Nós temos uma equipe aqui para poder lhe ajudar em relação a isso. Bom final de semana, Bom fim de semana, pessoal.